Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Gleancast, o podcast da Glean. No episódio de hoje eu vou conversar com a Alice e com o Alexandre. Eles são fundadores da Brasileiros Tours, empresa de turismo receptivo em Portugal. Eles vão nos contar tudo sobre a jornada deles no país e como é empreender no país lusitano. Alice e Alexandre, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Prazer é nosso. Obrigada. Tá. E a gente gosta de comentar, de começar essa conversa bem ali na origem das coisas, né? Como é que era a vida de vocês antes de morar em Portugal? O que vocês faziam no Brasil? Como era a vida por aqui? Então, eu era taxista no Rio de Janeiro, né? E como fui assaltado 12 vezes, e minha mãe e meu pai são portugueses, então isso meio que puxou para o lado de cá. E acabei vindo a passeio, gostei muito e resolvi ficar. Legal. Filho e neto de portugueses também, né? Então o sangue é mais daqui do que de lá, no final de tudo. Mas pronto, e eu conheci, eu tive um primo que morou em Lisboa há muitos anos e eu também vim conhecer como turista, consegui um emprego e aí fiquei. Entretanto, eu regressei para Fortaleza durante 7 anos. Em 2017, sim, vim definitivamente. Daí já não voltei mais. Entendi. E quando, nessas duas, tanto que você, Alexandre, e você, Alice, quando chegaram, com que vocês trabalharam efetivamente? Já foi no ramo de turismo ou em outras áreas? Não, eu, no caso, eu trabalhava numa repografia, fotocópias, né? Tirar fotocópias. De dia até as 5 da tarde, trabalhava no táxi de 6 a 1 da manhã, mais ou menos. Que para você se manter dignamente aqui, o ideal é você ter 2 empregos. Não é fácil. E pronto, aí depois, isso foi em Viana do Castelo. Aí eu vim para Lisboa 2 anos depois e estou aqui em Lisboa até hoje. Também em Lisboa, ficava no táxi, trabalhava no táxi. Depois fui fazendo a minha carteira de clientes no aeroporto de Lisboa, como taxista, até que resolvi montar a minha própria empresa. E pronto. Graças a Deus, está aí até hoje. Eu já passei por algumas coisas. Já trabalhei no escritório de contabilidade, eu já tive uma loja de artigos de pesca. E antes de a gente entrar no ramo do turismo, eu era Uber. Então teve uma época em que a gente até tem uma fotografia, né, Alê? Eu no carro da Uber e ele no carro do táxi, que eram muito concorrentes, né? Teve uma época aqui que eles eram muito concorrentes. Então, antes de hoje, a gente estar onde estamos hoje, pronto, passamos por tudo isso. Muita luta, que nem eu costumo dizer. E como foi essa, assim, para cada um de vocês, assim, vocês se conheceram, então, no meio desse caminho em Portugal, certo? Vocês não se conheciam antes de se mudarem? Sim, porque eu precisava de um apoio na cidade do Porto. Eu estou em Lisboa, na capital, precisava de um apoio lá. Aí me indicaram ela. E eu fui confiando cada vez mais no serviço dela, tendo elogios através dos clientes, e até que eu resolvi marcar um jantar para a gente poder se conhecer. E aí, quando eu a conheci, eu falei, não, vai virar primeira-dama. E aí a sociedade se fortaleceu nesse Graças a encontro. Deus, deu certo. Estamos verdade. aí. E vale ressaltar que foi pouco antes da pandemia. Então, nós estávamos já com um relacionamento, mas cada um na sua cidade, com 300 quilômetros de distância. Então, foi graças à pandemia que a gente resolveu tomar essa decisão, né? Até porque antes da pandemia, o turismo, eu acho que era bem mais forte do que é hoje, tá? Eu não tinha tempo para nada, amigo, nada. Então, veio na hora certa. A pandemia foi o mal que veio para bem com relação a gente. Porque a gente passou a ter mais tempo um para o outro, né? Porque, pronto, com a pandemia parou o país, todo mundo tinha que ficar dentro de casa, a gente trabalhava na Uber, como ela chegou a trabalhar numa fábrica também para pagar o aluguel, essa foi a verdade. Mas tivemos também mais tempo
para o casal, no caso, né? Uhum. E isso eu acho que fortaleceu o nosso relacionamento, entendeu? Porque antes era muito corrido, eu não tinha tempo para nada. E estamos aí. Entendi. Não, interessante. E, assim, voltando um pouco ao começo da jornada, assim, de vocês, assim, quando vocês chegaram em Portugal, assim, o que vocês colocariam como, assim, foi o principal desafio, assim, para cada um de vocês, assim, foi a cultura, a falta digamos, de pessoas próximas, a saudade da vida do Brasil? É tudo. É tudo. Às vezes as pessoas me perguntam: estou querendo ir para Portugal. Eu sempre digo o seguinte, meu amigo, no primeiro ano você vai chorar, você vai rezar, você vai chorar, você vai fazer alguma coisa, você vai chorar, porque o primeiro ano é crucial para ver se você vai ficar aqui ou não, porque as coisas são difíceis, tá? Há também aquela discriminação. Querendo ou não, o Brasil, na minha opinião, é a mãe do mundo. Aqui não, aqui você já é visto como concorrente. Você está entrando no Uhum. mercado de trabalho. Você não é turista. É diferente. O turista chega para mim e fala: eu só peguei português simpático. Por quê? Fica em hotéis 5 estrelas, hotéis 4 estrelas. Então, eles têm mesmo que ser simpáticos, querendo ou não, para poder atrair cada vez mais turista para o hotel. Tá? Mas, se você entrar no mercado de trabalho, você já é visto com outros olhos. Então, isso no primeiro ano é muito complicado. A pessoa tem que ter muita garra, muita força de vontade, muita humildade para fazer acontecer em qualquer situação. Você tem um trabalho, mas surgiu, sabe, algumas horas no outro trabalho à tarde para a noite. Você tem que encarar, não tem jeito. A partir do segundo ano que as coisas vão começando a se ajeitar. Entendeu? Agora, claro, quando tem uma mulher bonita assim, os portugueses já veem com outros olhos, né, meu Deus? Eles respeitam mais, né? Quando a gente vai contar sobre esse assunto que você está abordando, a gente normalmente tem opiniões diferentes, porque o Alexandre se deparou com muito mais preconceito do que eu, né? Uhum. Eu já senti um acolhimento. Também, quando eu já vim preparada para me adaptar à terra onde eu estava indo. Isso foi uma coisa que os meus pais me ensinaram. Olha, você não vai levar a sua cultura para lá, você vai começar a se adaptar à cultura deles, como eles falam, os termos que eles usam, as comidas que eles comem. Então, se você for com esse pensamento, você vai sofrer menos. Então, a gente chegou aqui, a gente sempre diverge quando fala sobre esse assunto, porque as nossas realidades foram bem diferentes, né? Alexandre diz que os portugueses tratam as brasileiras com mais carinho do que os brasileiros. Também vai muito né? Há pessoas até hoje que moram aqui há anos em que querem medicações do Brasil, só querem as comidas do Brasil. Eu falei, gente, às vezes a gente acaba até por pensar naquela frasezinha que os portugueses costumam usar, que é volta para tua terra. Eu acho que todos os imigrantes já escutaram alguma vez na vida essa frase. Mas é Uhum. porque a pessoa tem que se adaptar aonde ela está, se ela decidiu estar, né? Sim. Enfim, então é um assunto bem polêmico entre nós dois sobre isso. Eu acho que também tem, além do mindset, deve ter, assim, onde você chega, né, justamente dessa acolhida que você tem, das pessoas, digamos, tratarem você melhor ou pior, enfim, não de Sim. propósito ou não, mas, enfim, às vezes até só uma coisa do destino mesmo de onde chegou, né? Sim, e outra coisa, por exemplo, o pessoal do norte de Portugal é mais acolhedor. Em Lisboa, cara, é como se você estivesse no Rio de Janeiro, entendeu? Então você tem que lutar para sobreviver, né? É o pessoal que, se puder puxar teu tapete, ele vai puxar teu tapete, não resta dúvida. Você tem que sobressair em tudo aquilo que você fizer para você ter chance de ir crescendo, Ocupar o seu lugar, né? ocupar o seu lugar, né? E pronto. Entendi. E hoje vocês têm um relacionamento com a comunidade brasileira aí? Essa comunidade ela é unida, não é? Como é que vocês veem isso? Vocês são próximos de outros brasileiros? Sim, atualmente mais cearense que outra coisa. Você já aprendeu a dar a vaia cearense?
Já aprendi. Eu sempre gostei de tapioca, então para mim ficou fácil. Boa. A Mas gente tem vê muito de tudo. cearense na. Desculpa. Nós, a gente vê de tudo. A gente vê brasileiros que às vezes tentam ganhar vantagens com os próprios brasileiros. A gente já viu Infelizmente alguns casos, existe. né? A gente já viu pessoas que a gente tenta ajudar, mas elas querem viver como portugueses e não como imigrantes, porque no início, muitas vezes a gente não se adapta que, eu ganho em euro, mas eu vou gastar em euro. Então, essa mentalidade, às vezes, as pessoas não enxergam logo no início, e isso prejudica muito. Muita gente volta, a gente até hoje ainda vê. Na pandemia, então, muitos voltaram, né? E assim, a gente vive nos dois lados. A gente tem grandes amigos portugueses e também tem aqueles brasileiros que são mais chegados. Mas assim, eu costumo dizer, diante de todos os imigrantes, nós temos uma grande vantagem, que é nós estamos sempre em contato com pessoas da nossa terra. E nos seus melhores momentos, porque eles estão de férias. Então, nós somos imigrantes, assim, privilegiados. Sim. Não, legal. Vocês são quase embaixadores do Brasil em Portugal, né? Assim, para aquelas pessoas que vocês recebem, né? A gente proporciona, né, momentos inesquecíveis. A gente realiza sonhos. E faz grandes Entendi. amizades, que isso é impagável. Nós, pelo nosso calor humano, que inclusive é uma das marcas que o Alexandre vende, né? Ele diz, no final, ele diz sempre assim: e você vai ter um serviço e vai ter o calor humano que só nós brasileiros temos. Eu coloco sempre simpatia e calor humano que só nós brasileiros temos. Principalmente aqui na Europa, meu amigo. Você não encontra isso. Isso aí é uma relíquia. É raro. É o serviço mais acolhedor, né? Porque na verdade, a indústria do turismo é isso, né? De hospitalidade, você tem que ser de fato hospitaleiro. Eu acho que você falou, né? Acho que você comentou sobre o Brasil ser a mãe do mundo, é que a gente, assim, a gente recebe muito bem todo mundo, gosta de todo mundo, e acho que isso transcende, às vezes, na personalidade nossa de ser acolhedor, de receptivo, que eu imagino É que verdade. é um pouco do que vocês pregam aí, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É um grande ponto de destaque e que outra vez o Alexandre diz, e tem toda a razão, ele diz, é muito fácil concorrer com outras equipes de turismo portuguesas, porque eles não têm aquela simpatia, não têm o carisma, não têm a paciência, não tem. Alguns, mas é a grande minoria, né? Então, é fácil. Entendi. Assim, pensando também assim na jornada, antes, assim, no momento assim que vocês começaram a empreender aí, assim, a execução eu entendi que é uma coisa que acho que está aí no sangue de vocês, dessa questão da hospitalidade, de receber bem, de vocês já terem esse histórico de turismo, mas no momento da criação da empresa, Alexandre, que eu entendi que começou com você, quais foram as dificuldades assim, de criar a empresa mesmo formalmente em Portugal? Isso foi difícil? Em relação ao Brasil, você acha que é mais fácil? Como é que você vê isso? Eu acho que aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil. Por exemplo, no meu caso, não adiantaria eu criar uma empresa sem clientela. Então, o foco era formar uma clientela, aprender a parte geográfica e a parte histórica do país. Depois que eu tinha esses 3 itens na minha mão, eu falei, agora o céu é o limite. Entendi. E aí o começo, você ficou atendendo esses clientes que você já tinha? Como é que você conseguiu esses primeiros clientes da empresa em si? Através do aeroporto, que eu trabalhava num táxi no aeroporto, que era uma van. Então, ali eu fui formando a minha carteira de clientes. Quando eu comecei a receber serviços, principalmente de agências, que já tinham pego meu táxi no aeroporto, aí eu comecei a ver que eu estava mais no turismo do que no próprio táxi. Aí eu falei, bom, então essa é a hora. Já sei a parte geográfica, a parte histórica, e já tenho uma cliente para, sabe, garantir meu sustento, que no início você pensa nisso, né? Garantir meu sustento, tá? Através do turismo, eu falei, essa é a hora. Aí pronto, comecei, depois, né, eu também já tinha as redes sociais,
que complementavam, quando não tinha um serviço de agência, vinha das redes sociais. Então, ali, quando eu praticamente, é o que eu falei, estava só vivendo do turismo, aí eu larguei a empresa que eu tinha, que eu estava trabalhando, e montei minha própria Uhum. empresa. Eu tinha um táxi no Rio, vendi o táxi e comecei a empresa. Pronto. Aí foi só manter, né? E procurar fazer sempre um serviço de excelência, porque eu vou te atender. Se você for bem atendido, você vai fazer uma boa avaliação no TripAdvisor, como nós temos, 5 estrelas, e vai nos indicar que a melhor propaganda é a boca a boca. Depois foi Uhum. fácil. Então, essa clientela que você tinha inicialmente, porque o dúvida que eu fiquei quando você falou isso lá atrás também, é que, de fato, existem pessoas recorrentes que vão a Portugal ou são agências que te subcontratam, digamos, para operar para ser o receptivo para os clientes do Brasil dela? Como é que é? Esses clientes eram, de fato, pessoas que todo ano iam? Como é que isso era? Hoje, atualmente, nós temos clientes que já vieram mais de 10 vezes. Eles fazem, no início, Portugal, vão abrangendo cada vez mais, e muitas vezes vão para o resto da Europa e sempre passam aqui. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, tem cliente que quando chega, a gente já não precisa de placa, a gente já recebe com festa. E também temos as agências, né? Tem várias agências que mandam pessoas, tanto casais como famílias, como grupo de 20 pessoas também a gente atende, se for preciso. O nosso foco são small grupos, né? Grupos Uhum. até 8 pessoas. Mas também atendemos grupos maiores quando as agências encaminham. Entendi. E os serviços que vocês fazem, eles abrangem, assim, quais categorias? Você entende que tem os transfers, mas o que mais vocês fazem? Fazem passeios? Vocês acompanham 100% da pessoa Sim. Nós no período? fazemos transfers e passeios em Portugal e Espanha. E nós temos carros Citroën similares, tá? Temos Mercedes de luxo e Mercedes super luxo. Aí vai do bolso de cada um, né? Quando eu faço orçamento, geralmente eu coloco os três. E o cliente ali, Uhum. às vezes, de um vídeo, por exemplo, quando acabar aqui, eu vou fazer um vídeo de um carro, né? Eu faço o vídeo, mando para o cliente optou por esse carro, a gente faz o orçamento em cima desse carro. Mas uma Entendi. das maiores características do nosso público brasileiro é um carro com um porta-bagagens muito grande. Você diria Somos que isso é a marca do brasileiro? é, Você pode chegar e falar assim, Alexandre, sou eu e minha esposa. A primeira pergunta que eu vou te fazer é quantas malas? Porque nós já tivemos vários casos de casal e ter que colocar uma van, porque eram muitas malas. Mas isso, essa é uma assim, independente do tempo de estadia, sempre a mala aparece exagerada? Porque se vier na primeira classe, a tendência é trazer 2 malas de 23, mas eles não trazem 23 quilos numa mala média, e sim numa mala grande. Cada um. Mais a mala de mão, mais mochila. Então, não cabe. É impossível caber num carro. Tem que ser uma van. é, é Entendi. engraçado que a gente chega no hotel, quando o porteiro do hotel vê a gente, ele já sabe que ele vai trabalhar muito, né? Pronto. Ele fica até triste, né? Ele já olha assim querendo sorrir, tipo, é natural, é uma característica nossa, a gente não sabe o clima que vai encontrar aqui, as mulheres querem cada dia vestir uma roupa diferente e pronto, olha. Daí a gente tem sempre o cuidado de ter um carro é uma característica nossa, carros com uma bagagem grande. Grande. A gente que na hora de comprar, né, todos os carros na hora de que foram comprados, o principal não é nem o conforto, dentro é importante, mas é o tamanho da mala. Que não adianta você ter um carro super luxo que leva 7 pessoas, mas leva só 7 malas. Não vai dar. Ele tem que levar 14 malas. Porque senão... E mesmo Não vai, assim, não, não fecha. às vezes a gente ainda tem que mandar Sprinter, que nós temos Sprinter também.
Então, quando vem 7, 8 pessoas, meu amigo, quase que é sprinter já na certa, né? Dificilmente cabe numa van normal. Entendi. Ah, interessante isso. Vocês falaram desse perfil de cliente mais premium, e eu também vi nas redes sociais de vocês que vocês são super ativos lá. Vocês atendem também muitos famosos, né? Como é que foi essa nichada nos famosos, digamos assim? Como é que vocês, digamos, chegam nesse público ou como eles chegaram até vocês? Então, foi alguns anos atrás, eu fui convidado pela TV Record para fazer um programa chamado Giro. É como se fosse dar um giro em Portugal, dar um rolê em Portugal, dar uma volta por Portugal e vender Portugal para o Brasil. Então, nós fomos escolhidos. É o que eu te disse, já na época eu já tinha minhas redes sociais, eram boas, hoje são excelentes. Mas pronto. Então, fomos escolhidos. Então, fui eu e mais 2 guias para fazer o percurso. Tá? Então, nós fizemos o percurso. Então, através desse programa, tá? Eles gostaram muito do nosso trabalho, inclusive tem no nosso site alguns vídeos, e todo famoso que vinha através da Record, eles me chamavam, Alexandre, vem fulano, vem Beltrano, você pode atender? Por quê? Aí, pronto, fizemos parceria. Agora nós atendemos, foi qual é o nome do Gotino. O Gotino, foi o último agora, tá? Aquele que faz o Fala Brasil, se eu não me engano, da Record. Porque você vai, sabe, é o que eu digo, vai conquistando o seu espaço. Eles sabem que eles podem te dar aquele famoso e botar a cabeça no travesseiro e dormir, vamos dizer. Que você vai dar o seu melhor e no caso, o famoso vai sair daqui muito satisfeito. E pronto, aí foram vários. Rodrigo Faro, Ana Hickman, Sabrina, depois cantores também, entendeu? Mas é na confiança mesmo. Aí entra a confiança. Mas eu acho que uma das principais características para eles nos escolher é porque, assim, a gente foca na solução. Então, um Isso. cliente que chega na nossa mão desse nível, a gente já tem na ponta da agulha restaurantes, parceiros, a gente já tem um espaço garantido, atendimentos exclusivos. Então, para uma pessoa que entrega um cliente desse potencial, para ela também é maravilhoso saber que ele está bem entregue, né? Porque, por exemplo, você vem fazer um passeio. Eu já vou deixar agendado o restaurante, né? Vou conversar contigo, o tipo de restaurante, já deixo agendado. Então, eu vou adaptar o passeio para, naquela hora, vocês estarem dentro do restaurante. É muito mais fácil para mim. Agora, é difícil uma pessoa famosa dessa, que tem gravações pelo meio. E gravação, você sabe que pode levar 2 horas, como pode levar 4. Aí entra, né? Aí entra gente no circuito. Por exemplo, eu marco um restaurante para as 2, de repente ele só vai almoçar 3h30 da tarde. E as cozinhas aqui geralmente fecham 3, 3h30. Aí eu tenho que ligar, falar com o dono e falar, meu amigo, eu só consigo chegar aí 3h30 da tarde. Então, pelos anos que eu tenho de casa no turismo, né, e pela confiança que eles têm em mim, os donos de restaurantes também, eles falam, Alexandre, pode trazer. Essa é a solução, porque é o tal negócio, o famoso não vai ficar sem almoçar, nem ele, nem a equipe. Mas também os restaurantes vão ficar ali só com aquele grupinho, entendeu? Ele vai prender um chefe de cozinha por nossa causa, pela confiança que eles têm no nosso trabalho também. E a gente já trabalha com eles em parceria um ano inteiro. Então, Isso se alimenta, né? Assim, ele resolve dar um jeito num dia e sabe que ele vai ter você fidelizado com ele por um bom isso, tempo, né? mesmo isso. É um O grande principal ganha-ganha, para né? o principal para a gente é o cliente sair satisfeito. E eles sabem que quando eu entro no restaurante, eu vou na mesa e pergunto: e aí, gostaram? Não sei o quê, não sei o que lá. Por quê? Eu vivo disso, é da satisfação do cliente, não tem meio termo. O cliente tem que sair satisfeito. Então,
São muitos anos assim. Assim, a gente estava falando das redes sociais e dos famosos, como despertou essa parte, digamos, digital em vocês, assim, no sentido de entender que isso é importante? Porque também você citou o TripAdvisor, você sabe que é importante ser bem avaliado. Assim, em que momento vocês se debruçaram sobre isso e começaram a olhar mais para esse lado? Assim? Porque isso é interessante, né? Que hoje você se alavanca muito no digital, né? No empresa de turismo. De onde vem essa sacada aí de vocês? Então, o que acontece? Quando eu estava no táxi em Lisboa, tá? Eu tinha uma empresa em São Paulo que criou um site para mim, tá? E ali começou a me ajudar com relação ao Google. Então, eu já trabalho com redes sociais já há 15 anos, foi logo no início, né? E ali foi indo, né? Aí você vai aprendendo também, depois você vai aprendendo a tirar fotos, fazer vídeos e vai alimentando suas redes sociais. Agora, aonde alavancou realmente foi na pandemia, tá? Porque na pandemia, às vezes a gente ficava no carro da Uber 2, 3 horas sem fazer nada. E como eu te disse, cara, você reza, você chora, você não foi fácil. E sabe aquela luzinha assim no fim do túnel, assim, tim! Calma aí, você está parado. Mas quando você levar um cliente, né, num local bonito, faz um vídeo. Foi Deus conversando comigo. Eu não vejo outra explicação. E ali fui fazendo vídeos, tirando fotos, locais bonitos, fazendo vídeos, eu falando. Por quê? As pessoas estavam em casa, né? Então, elas também, como não tinha muita coisa para fazer, acabavam entrando nas redes sociais também para todo mundo olhar o telefone, olhar o WhatsApp, olhar Instagram, olhar vídeos no YouTube, e ali você, né, foi crescendo nas redes sociais, tá? Você quer falar alguma coisa? Não, e assim, é um serviço que não é do dia para a noite. As avaliações do TripAdvisor, às vezes a gente leva um cliente num bom restaurante e o cliente, nós do perfil brasileiro, nós gostamos muito de olhar o review de onde nós vamos. E isso preocupa-nos às vezes, porque os portugueses não têm essa preocupação. Então, a gente sempre pede, porque o cliente que não gosta, ele por si só vai lá, porque é uma forma de autodefesa dele para expor a insatisfação. Mas agora o cliente que gosta, você tem que incentivar. Então a gente sempre brinca, às vezes o cliente quer ficar 1 ou 2 horas a mais, Alexandre diz assim, olha, essa é a quinta bolinha do Essa nosso aqui é para fechar a TripAdvisor. quinta bolinha. Se virar nos 30. Porque você sabe que o cliente está muito satisfeito. Mas se você não puxar por ele, acaba. Todo mundo tem uma vida meia corrida. O cara volta para o Brasil e começa a vida dele, vai trabalhar, não sei o quê, até esquece de fazer. Não é por maldade, esquece mesmo de fazer. Sim. Depois ele manda uma mensagem maravilhosa no WhatsApp, dizendo que gostou, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu sempre falo, ó, se você puder, faz uma avaliação no TripAdvisor, será nosso melhor presente. Dali a alguns minutos o cara vai e faz. Ó, Alexandre, já fiz aqui. Né? Então, é porque a pessoa esquece. Eu sempre falo, ó, esse aqui então, porque, querendo ou não, você tem que agradar o máximo ao cliente. E às vezes ele quer mais alguma coisa que não estava no roteiro, né? A gente faz, mas também o cliente escuta logo, ó, isso aqui é para fechar a quinta bolinha do TripAdvisor. Meu amigo, tem que ser. Que num conceito, assim, dos portugueses, para eles isso não compensa. Se você vai ficar 1 hora a mais, são 100 euros, ponto. Para a gente não, enxerga lá na frente, porque um cliente que não nos conhece está entre nós e uma empresa portuguesa, mas ele vai lá, o cara tem 5, 10 avaliações, vai na nossa, tem 500 avaliações, então isso conta muito. Faz a diferença na hora de fechar o negócio. Exato. Não, e é engraçado essa lógica que você falou, né, Alice, do tipo, essa pessoa não gosta, parece que o ato de reclamar ali publicamente é um extravaso, né? E se a pessoa está feliz, ela meio que guarda aquela felicidade para ela, né? E não é a mesma coisa.
a gente recebe carta, eu já recebi carta de clientes agradecendo, elogiando, emotivos, mas eu fico feliz com a cartinha, mas diga assim, no TripAdvisor também era interessante, por quê? Porque aqui fica registrado para que os próximos. Alexandre costuma dizer assim: você vai contribuir para evoluir uma equipe de guias brasileiros que estão aqui para atender, né? E é verdade. É verdade, porque quanto mais serviço nós tivermos, que nós temos na equipe, nós somos todos brasileiros, tá? Não é preconceito, mas é porque o brasileiro, como eu digo, né, tem menos chance do que um português no mercado de trabalho. Então, eu sou brasileiro, ela é brasileira, a empresa é brasileira, e eu faço questão de ser um guia brasileiro, até por causa desse calor humano, essa simpatia natural. Entendeu? Não adianta eu ser. Que muita gente fala, Alexandre, pode ser você. O Alexandre é um só. Se o Alexandre já fechou um serviço contigo, eu não posso atender mais ninguém. Se a Alice já vai para outro serviço, eu tenho que ter uma equipe por trás capacitada para substituir o Alexandre e substituir a Alice. Para isso, temos que estar sempre no mesmo padrão. Eu falo para eles, ó, eu quero vocês melhor do que o Alexandre, mas no mínimo igual ao Alexandre, né? Pronto. Aí, E hoje vocês são em quantos na equipe? então, somos nós dois e mais 6 motoristas. Somos 8 total. São todos cearenses? Cara, tem paulista, tem de Cuiabá, Mineiro. tem mineiro, tem tudo. Tô Tem puxando pra carioca. terrinha para aumentar a representatividade do Ceará no mundo. Assim. Não, o cearense é quando a gente vai à missa. Você olha para a missa assim, você olha para a igreja assim, ó, começa a ver aquelas cabecinhas assim, é tudo cearense. Lá tem muito cearense, né? Legal. Mas eu Boa. confesso que quando eu atendo um cliente, claro que eu trato bem, mas quando é de Fortaleza, a Alexandre até já me diz assim, ó, quando for eu deixo tu atender. Porque a gente sente um carinho maior por ser um pouquinho Sim. da nossa terra que vem para cá, né? É porque, Não, com querendo ou certeza. não, o cearense chega aqui e fala assim: você é carioca, é? Bota Ô, macho. para É carioca, macho. Tipo atender que isso. se sente em casa. Legal. E Alexandre, você passou um tempo, vocês comentaram sobre pandemia em alguns momentos, né? Foi logo onde vocês se conheceram e teve esse período difícil que você comentou. Vocês sofreram assim com a pandemia durante quanto tempo? Assim, foram alguns meses? Foi um 2 anos. ano? 2 anos, de 2 anos. fato. E você comentou também que você acha que não, assim, você comentou que não voltou ao que era antes da pandemia. O que você acha que aconteceu? Assim, as pessoas Eu acho. mudaram de destino, pararam de viajar mesmo? Não, Portugal caiu na graça do brasileiro. Tá? Antigamente, se você parasse para falar assim, vou para a Europa, você pensava em Paris, Londres, Roma, Espanha, menos Portugal. Hoje é Portugal e mais um, Portugal e mais dois, caiu na graça. Eu acho que o que mais está atrapalhando agora é o valor do euro comparado com o real, que está 6 por 1. Antes da pandemia, ele ficava ali em torno de 4, 3 e tal, 4 e pouquinho. Então era muito mais fácil vender. Né? Agora está 6 por 1, às vezes um pouquinho mais de 6 por 1. Eu já cheguei a negociar 6,50 por 1. É muita diferença. É mais de 50% do que o real perdeu. 50% comparado com antes da pandemia. Sim. A diferença é brutal. E acho que é isso que está nos seus 60%, 70%. Mas se o euro baixar com relação ao real, a gente, infelizmente, ainda não está conseguindo ver uma luz no fim do túnel, tá? Não entrando para o lado político, que não é o caso, mas está difícil, que o euro não está caindo para 5,50, muito pelo contrário, está mantendo ali 6 e alguma coisa. Né? Uhum. Quando baixar, vai vir mais turistas do que antes da pandemia. Entendi. Interessante. Não, o fator da moeda sempre
quando você está nessa É relação brutal, exterior é muito forte, né? Assim, é muito. porque, por exemplo, vem você, a esposa e 2 filhos. Meu amigo, multiplica tudo por 6,50 para passagem aérea, hotéis, os nossos serviços, alimentação. Quando você vê uma brincadeira aqui de uma semana, vai te custar, sei lá, R$ 100.000. É muito Uhum, dinheiro, sim. entendeu? É, Esse é um poucas pessoas dispõem disso, né, no Brasil para viajar assim, né? Então, sim. entendo assim. E assim, hoje o público que vocês atendem majoritariamente é brasileiro, certo? Ou vocês atendem também outras nacionalidades? Então, eu posso afirmar que 99% são brasileiros. Um serviço ou outro que algum colega assim esteja, né, precisando. Nós temos 2 motoristas que falam inglês na equipe, mas 99% são brasileiros. Aliás, Hum, as nossas redes sociais eu direciono sempre para o Brasil, que é um mercado maravilhoso. O Brasil é um mercado maravilhoso. Entendeu? O Não, maior legal. obstáculo é só o valor da moeda. Tirando isso, meu amigo, a gente ia ser igual à pandemia, antes da pandemia. Não ia ter tempo nem para viajar, vamos dizer assim. Entendi. Não, isso. Mas essa é a parte boa, é que depois da pandemia, agora a gente também tem um tempinho para viajar, né? Antes não tinha. Não, agora vocês precisam, né? Agora vocês são um casal, então vocês precisam curtir um ao outro, né? É verdade. Mas a gente até que tem viajado bastante, né? Depois da Boa. Depois pandemia. da pandemia. Alexandre e Alice, a gente está caminhando aqui para o final. A gente gosta sempre de pedir, antes de encerrar, uma mensagem aí dos convidados de vocês para assim, para pessoas que estão ouvindo a gente, que eventualmente estão pensando, cogitando a se mudar para Portugal ou para fora do país, e também são empreendedores que querem, enfim, ganhar suas vidas empreendendo em outros países. Que conselhos geralmente vocês dariam, vocês geralmente dão para essas pessoas que querem empreender fora do Brasil? Fala tu primeiro. Pode falar, pode começar. Não, Quando o conselho trava, eu geralmente dou uma dica. É mais fácil você pensar que conselho o Alexandre e a Alice gostariam de ter ouvido no começo da jornada no Portugal. Acho que isso ajuda a, a, ah, a, a pensar no que falar. é. Coisas que eu faria, né? Tentaria entrar num meio acadêmico dentro do país onde você está, né? E network. Quanto mais pessoas você se relacionar, mais portas se abrem facilmente. Se você se fecha no seu mundo, se você simplesmente tem contato com as pessoas que estão do outro lado do oceano que você deixou, menos rapidamente você vai se adaptar e encontrar o seu espaço, onde você resolveu se mudar, né? Acho que Uhum. esse seria uma boa dica que ajudaria quem está decidindo aí ou pensando em vir para cá ou para qualquer outro lugar do mundo, não é? Então, Legal. uma outra dica também seria, na minha opinião, tá? A pessoa não vender nada no Brasil. Vir para cá e começar a trabalhar, tá? Vamos supor que ela queira montar uma empresa de Uber. Então, ela tem que conhecer aquilo que ela vai, né, a mão depois vai montar. Então, ela vir trabalhar como motorista de Uber. Claro, no início tem a documentação, depois que tiver a documentação, porque muitas às vezes vendem tudo no Brasil e depois não dá certo, volta sem casa, volta sem carro, é pior, Uhum. sabe? É pior. Então a pessoa tem que chegar aqui e vivenciar o que ela quer montar. Eu quero montar um restaurante, eu sou um chefe de cozinha. Meu amigo, então vai trabalhar num restaurante, tá? Como ajudante de cozinha. A pessoa também tem que ter muita humildade, porque tem muita gente que, infelizmente,
isso aí já é do ser humano, né? Empina o nariz, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é isso ou você é aquilo? No Brasil, aqui ninguém te conhece. Então você tem que se fazer conhecer, né? E ganhar o seu espaço para depois, então, montar o seu negócio. Porque se montar, né, achando que vai fazer, vai acontecer, cara, pode dar errado e depois você vendeu tudo no Brasil, montou aqui um negócio sem ter a experiência local. Verdade. E se precisarem de ajuda, né, o que nós pudermos ajudar com palavras, pelo menos, estamos aqui. Verdade. E como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais da Brasileiros Tours? Então, o Instagram é @brasileirostours, tá? Acho que é o meio mais fácil, porque ali ela já tem o site, tem o WhatsApp, tem tudo. Mas o Legal. site é guiabrasileiroportugal.com. Entendi. Na época foi a frase mais, vamos dizer assim, a frase mais comum que as pessoas colocavam no Google para buscar um profissional aqui. Então, Isso eu acho que deu certo também. Para você ver, esse Não, site essa é a tática assim, mais matadora assim, de indexação do Google, é você ter o domínio da palavra mais buscada, né? Por isso que eu estou bem impressionado com digamos, a estratégia digital que vocês têm. Vocês são muito bons assim, nessa parte do digital, assim, parabéns por isso, assim, de estar presentes nas redes, né? Porque eu lembro que a gente, no nosso trabalho de curadoria aqui para pesquisar convidados, a gente achou vocês muito rápido mesmo, assim, esse casal aqui é interessante, vamos chamá-los para o programa, e que bom que deu certo a gente falar. Isso é uma outra coisa que nem ela falou. O português já não liga para as redes sociais. Você vê empresas portuguesas aqui de turismo, a pessoa é uma boa profissional, mas não tem nem, acho que tem o quê? 10 avaliações no TripAdvisor. Você olha para o Instagram dela, sei lá, tem 200 pessoas. Eles não, sabe, ainda não acordaram para as redes sociais. Melhor para a gente, lógico, né? Mas depois da pandemia, até que melhorou. Mas nós, na pandemia, visitávamos alguns restaurantes que temos parceria, mesmo para falar com eles, para fazer assim, uma visita sem estar a trabalhar. E teve uma situação que me chamou a atenção, um restaurante muito conhecido nos arredores de Lisboa. E eu tirei uma fotografia de um dos donos e falei assim: qual é o seu Instagram para eu marcar? Ele falou: nós não temos rede social, nós não precisamos disso, já temos a nossa clientela toda feita. E eu, mas acontece que chegou o inverno, chega para todos, né? E me ligaram, Alexandre, nós temos que fazer alguma coisa, não sei o quê, não sei o que lá, me pedirem ajuda. Por quê? Eles achavam que tinham uma clientela, né? Aí começaram a esnobar o pessoal do turismo. Eu não, que eu conheci o pai, conheci a mãe, conheci os irmãos, que são os atuais donos, mas conheceram esnobando o pessoal do turismo. Eu falei, não é assim que você vai chegar a lugar nenhum. Por quê? O guia turístico, ele pode indicar o seu restaurante, como ele pode indicar o A, B, C, D, entendeu? E você que não conhece nenhum, você vai naquele, geralmente, que o guia te indica, né? Então, eles tiveram que mudar, como eu digo, baixar um pouquinho a crista, aceitar a minha opinião e voltar a ser uma potência hoje em dia. Mas continuo, né, com parcerias com os guias turísticos, que é o guia turístico que vai levar o cliente até lá. Então, sabe, hoje eles estão já começando a mexer mais as redes. Para isso, né? Tem que ser. Mas eu também só falei porque eu conheço os irmãos, conheci o pai, conheci a mãe, que se é outro, pronto, que eu não tivesse intimidade, conhecer a família, eu já nem dava palpite, né? Sim. Então, o português eu costumo dizer que é meio só olha para frente. Boa.
Pois, gente, eu queria agradecer demais aí a presença de vocês. Acho que foi um papo super legal. Acho que a audiência também deve ter adorado aí ter ouvido aí a gente até aqui. Eu queria agradecer demais de novo vocês terem vindo. Espero que vocês tenham gostado também. Ora, Muito obrigado. foi um prazer. Obrigado a vocês, tá, pela oportunidade. E para os brasileiros que não estão interessados em morar, mas que querem só fazer um turismo em Portugal, é um país de 11 milhões de habitantes, mas que tem neve, tem praias com grutas maravilhosas. É um país que tem realmente muita coisa para se visitar. E pronto, e nós estamos aqui para ajudar no que for preciso, um orçamento sem compromisso, até dicas de viagem. Então, nós estamos sempre disponíveis. Tem a região do Douro, tem a região de Lisboa e arredores, a região do Porto e arredores, e eu vou dar aquela última chamada. Posso? Claro. Vem com a gente, Brasil! Gente, com essa última chamada do Alexandre, encerra o programa. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui, os nossos convidados. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tá bom. Um abração. Tchau, tchau.